Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, contamos então com a participação de todos os presentes. Abra sua apostila na página de número 13. Vou contar com a cooperação dos irmãos também do TI para projetar os slides. Na página de número 13, os irmãos têm o título desta primeira plenária: os antecedentes históricos e as causas da Reforma Protestante. Nós sabemos, irmãos, que em 1517 a igreja passava por uma crise de desvirtuamento doutrinário e Deus levantou um sacerdote católico conhecido como Martinho Lutero para, com as 95 teses que foram fixadas em Wittenberg, na Alemanha, desse início à Reforma Protestante. Nós estamos no limiar de completar os 500 anos, que será no próximo ano, 2017. Nós estamos celebrando em cada região do país esses 500 anos de modo antecipado, para que no próximo ano, se Jesus não voltar até lá, será realizado no Rio de Janeiro um evento de cunho nacional para celebrar esta história da qual nós fazemos parte. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Os irmãos podem acompanhar no texto impresso da sua Bíblia ou na projeção aqui das telas, que foi o texto bíblico que impactou a vida de Martinho Lutero, que transformou a sua percepção da salvação. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos acompanhar pela tela, porque fica então uma única leitura. Juntos. Porque amém? Só a última frase, todos juntos. Mas o justo viverá pela fé. Exatamente esta parte das Escrituras que impactaram a vida de Martinho Lutero. O justo viverá pela fé. A nossa plenária vai ter em torno de 35 minutos. E eu gostaria de contar com a atenção de todos. Está tudo impresso na apostila. E aqui na tela nós vamos projetar o resumo, a síntese daquilo que está escrito na apostila, para, de modo didático, memorizarmos e recordarmos esses fatos históricos. Depois desta plenária, que nós vamos encerrar por volta de 21 horas, nós vamos ouvir um louvor, teremos um momento de ofertório, e partiremos para a segunda plenária, que vai ser ministrada pelo pastor Gessé Adriano, que é a continuidade, portanto, desse seminário. Meus irmãos, como introdução, os irmãos podem acompanhar na tela, nós trazemos a seguinte informação: a Reforma Protestante, ela acontece por um conjunto de fatores, não é um único fator, são vários fatores. Em torno do ano 1500, na Idade Média, os fundamentos do velho mundo ou da velha sociedade estavam ruindo, estavam em transformação, estavam em mudança. Vários foram os fatores, entre eles os fatores geográficos, os políticos, econômicos, intelectuais e religiosos. Nós vamos fazer uma rápida pincelada em cada um deles, mas vamos nos deter nos fatores religiosos, que são os que são mais relevantes para nós. Por exemplo, nesse período da igreja, da Idade Média, fatores geográficos mudaram o mundo de então. Entre os anos 1492 e 1600, foram, por exemplo, o período das grandes navegações, onde
Colombo descobriu a América, e Pedro Álvares Cabral esteve aqui no Brasil, e o mundo começa a ter uma outra estrutura geográfica. Há mudanças significativas. Nesse período, a Espanha e Portugal, na Europa, detinham um monopólio aqui da nossa região, da América do Sul e também da América Central. E essas mudanças geográficas, elas mexem com o mundo, porque as pessoas que viviam aquele tempo imaginavam que estavam sozinhas, e de repente descobriram que haviam outros povos e haviam outras nações. Fatores políticos surgem neste período, principalmente a ideia do sentimento nacionalista. As pessoas começam a ter uma aversão ao governo religioso. A Igreja Católica, ela tem autoridade sobre os governos, e o sentimento nacionalista começa a despertar nas pessoas o desejo de se libertar do jugo da Igreja Católica. O conceito nação, Estado, levou os homens da lei e os homens dos negócios a substituírem os religiosos por pessoas profissionais na administração do governo. Então, em lugar de ter um religioso gerindo a parte financeira, colocaram para gerir da parte financeira alguém que tivesse conhecimento contábil, e não alguém apenas que pertencesse à igreja. São mudanças significativas naquela sociedade. Fatores econômicos e sociais: o ressurgimento das cidades, o êxodo rural, as pessoas vindo morar nas áreas urbanas, fazem abertura para o comércio. Agora, aquele pensamento da Idade Média, que era baseado apenas na agricultura, em que o agricultor e o camponês dependia da fé para fazer a sua colheita, é substituído por outro sentimento, o sentimento do comércio, do negócio. O cidadão começa a depender do dinheiro, ele começa a depender da mobilidade social e não mais de Deus. E assim, as mudanças são muito significativas num período em que se faz necessário, então, a reforma da igreja. Fatores intelectuais: o renascentismo, que surge nesse período, enfatiza o homem como sujeito pensante, como homem livre, com o direito de perguntar, com o direito de questionar, e por conta desse sentimento renascentista, muitas pessoas começam a se perguntar sobre os valores dos dogmas da Igreja Católica, a questionar alguns ritos da Igreja Católica, e os humanistas cristãos que surgem nesse período começam a estudar a Bíblia em sua língua original. Muitas pesquisas começam a acontecer e há uma mudança no estudo da Bíblia, que até então era apenas um direito do sacerdócio católico. Muitas coisas começam então a acontecer. E os fatores religiosos, que são aqueles que nos importam mais, trazem para a nossa celebração um entendimento e também uma redescoberta dos problemas que antecederam a reforma da igreja lá no ano de 1500, e dos problemas que a igreja vive hoje no século 21, o que nos dá a clara ideia de que no século em que nós vivemos, a igreja precisa de novo ser reformada. A igreja precisa outra vez repensar os seus conceitos e retornar de volta à palavra de Deus. Por exemplo, uma das teses de Martinho Lutero, das 95, ele escreveu assim: na antiguidade, as redes do evangelho eram usadas para pescar homens de bem. Então vou repetir, se eu não me engano é a tese 65. Ele escreveu: na antiguidade, as redes do evangelho eram utilizadas para pescar homens de bem. Isso ele escreveu em 1517. A tese seguinte, ele disse: hoje, as redes do evangelho são utilizadas para pescar
os bens dos homens. Entenderam o trocadilho? Ele disse: antes o evangelho pescava homens de bem, agora o evangelho pesca os bens dos homens. É uma crítica que ele estava fazendo à venda das indulgências. E será que nos nossos dias a fé do povo de Deus também não vem sendo explorada com a venda de algumas indulgências, que voltaram em nosso meio revestida de uma nova roupagem? Porque há muitas igrejas que vendem óleo ungido, vende o cajado de Moisés, a trombeta de Gideão, o colete, e por aí vai, sal grosso e tanta coisa de indulgências que surgiram com o propósito de extorquir os bens dos homens. Se Lutero vivesse hoje, ele ia querer fazer outra reforma na igreja. Então, amados, esses fatores motivaram Lutero a escrever as 95 teses. Resumo. Eu quero que os irmãos leiam comigo esse ponto: corrupção e suborno nas eleições e indicações para os cargos eclesiásticos. Será que tem alguma coincidência com os tempos modernos? Lutero, ele se opõe a esta prática. Os homens que deveriam ser escolhidos por Deus para estar à frente da igreja, eram selecionados não pela sua integridade moral, não pelo seu caráter cristão, não pelo seu conhecimento bíblico, muito menos pela sua vocação. Esses homens eram escolhidos por questões políticas, por poder econômico, por poder social. Por exemplo, o Papa Alexandre VI foi eleito pelo colegiado de Cardais por meio de suborno, e o Papa Leão X teve a sua eleição comprada a peso de ouro. Verdadeira campanha política para a eleição do papado. Os cardeais raramente eram escolhidos pela piedade. Em geral, os cardeais ocupavam cargo e posição na igreja pela sua riqueza e pelas suas relações sociais. Em nossos dias, enfrentamos problema similar. Em muitas igrejas, até das Assembleias de Deus, nós temos alguma dificuldade. Em alguns lugares, presbíteros são consagrados para ser evangelista e pastor, só para poder votar nas eleições da convenção, sem ter sido chamados por Deus, sem ter sido vocacionados pelo Senhor. E vem acontecendo em nosso meio. É lamentável, mas é a verdade. Isso não significa dizer que Deus ainda não tenha os seus escolhidos, mas significa dizer que a igreja precisa rever a sua prática. Adiante. Envolvimento com a política secular. Repita isso comigo. Envolvimento. Leão X, o terrível, era um dos papas. Ele era mais comandante de tropas do que líder espiritual. A diplomacia do Papa Alexandre VI, por exemplo, e o militarismo do seu filho, porque em tese o Papa não poderia ter filhos, mas Alexandre VI tinha, e não era só um. O filho dele, o César Borgia, por exemplo, reconquistou para o papado várias sés à força da espada. E a igreja estava aliada com a política. A igreja andava de mãos dadas com a política. O comportamento adotado na política era o mesmo comportamento adotado na igreja.
Os líderes da igreja reproduziam a mesma estratégia ou tática que era utilizada pelos políticos, ou seja, suborno, mentira, promessas, esquemas, corrupção generalizada. Queridos irmãos, a política faz parte da vida em sociedade. Eu tenho o privilégio de trabalhar em Brasília, no turno da manhã, no Colégio Militar. Eu sou coordenador e professor da disciplina de Sociologia. Eu tenho 508 alunos. E uma das disciplinas da Sociologia é tratar das questões políticas. A igreja não pode ser apolítica. A igreja não pode demonizar a política. A política faz parte da vida em sociedade. Nós somos cidadãos e temos o dever e o direito de exercer a nossa cidadania. Mas a igreja do Senhor Jesus não pode se render, não pode se dobrar, não pode servir aos interesses da política. A igreja não precisa estar com um pratinho, como um mendigo, a guardar esmolas de políticos. A igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. Nós não vamos ser pessoas alienadas e viver à parte da sociedade, mas nós não vamos negociar a doutrina bíblica, nós não vamos negociar a nossa fé, a nossa alma não está à venda e o Evangelho de Jesus Cristo não é balcão de negócios. Lutero se levanta contra esse comportamento à época, e aliado a isso, então os líderes eclesiásticos, como vimos no ponto anterior, eram escolhidos a dedo, eram aqueles que poderiam trazer alguma contribuição política ou financeira ou social à igreja. Não havia preocupação com a espiritualidade, desde que a igreja crescesse, desde que a igreja se multiplicasse, desde que a igreja estivesse em posição de destaque. Esta é uma ideologia presente hoje na cultura pós-moderna, que é chamada de pragmatismo. O pragmatismo tem como filosofia a filosofia do resultado. Está dando certo? Está funcionando? Então vamos continuar fazendo. Mas e se Deus não se agrada? E se esta não é a vontade de Deus? E se esta prática é contrária à palavra? Não importa, estamos vivendo o pragmatismo. Em nossos dias acontece muito um movimento nas nossas igrejas pentecostais que tem sido denominado de reteté. O reteté dá certo. Ele consegue reunir multidões. As pessoas vêm para esses movimentos pentecostais, para esses cultos de avivamento, e elas pulam, elas saltam, elas rodopiam, elas choram, elas se emocionam, e dá certo. Lota a igreja, enche de pessoas, e as pessoas fazem o comentário: foi uma bênção, Deus esteve presente, o Espírito do Senhor se manifestou. Mas quando terminam tais eventos, nós vamos descobrir que não passou de emocionalismo e de histeria coletiva, porque aquelas mesmas pessoas que lá estiveram, sentindo essa emoção, não tiveram mudança de vida e nem mudança de comportamento. Enquanto a Bíblia Sagrada diz que quando verdadeiramente há manifestação do Espírito de Deus, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem adulterava não adultera mais, quem se rebelava não se rebela mais. Mas quando terminam os reteté, as pessoas voltam à vida de mediocridade de antes. Nada mudou, mas está dando certo. E nós imprimimos uma falsa espiritualidade na igreja, um pseudo pentecostal, que é, na verdade, apenas técnicas e manipulação de auditório. Porque verdadeiramente, irmãos, quando o Espírito de Deus age, o pecado oculto é revelado, as vidas estragadas são consertadas,
E o Espírito de Deus opera maravilhas. Lutero, ele se levanta contra todas estas anomalias da igreja. Há um outro problema que Lutero enfrenta. Vamos ler juntos? O esbanjamento dos recursos. Eu quero parabenizar aqui o pastor Isaías pela ousadia de trazer um seminário desta envergadura para a igreja, porque não são todos os líderes que querem tratar desses assuntos, porque algumas de nossas lideranças, lamentavelmente, elas cometem esse mesmo erro, a má administração dos recursos da igreja, o esbanjamento dos recursos da igreja. O Papa Leão X, ele, por exemplo, foi um leviano. Ele gastava fortunas para saciar o seu hedonismo, a sua necessidade de prazer. Hoje, se Leão X estivesse vivo entre nós, Leão X teria o seu jatinho particular com o dinheiro da igreja. Ele teria, com certeza, algumas mansões pelo país inteiro, pelo litoral, algumas fazendas, algumas chácaras, com o dinheiro da igreja. Não há problema nenhum em você ter um jatinho. Se o dinheiro é seu, você pode fazer o que quiser. Mas se o dinheiro é da igreja, se ele é dízimo dos fiéis, ele deve ser empregado no reino de Deus. E nós não estamos aqui falando dos direitos, das prebendas que os pastores têm. Isto é bíblico. Digno é o obreiro do seu salário. E graças a Deus pela igreja, abençoada é a igreja que pode dar ao seu pastor um salário digno e uma vida digna. E não é sobre isso que estamos falando. Não estamos falando de dignidade. Não estamos falando de cumprir a Bíblia. Estamos falando dos esbanjamentos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. O Leão X, depois de ser eleito Papa, ele escreveu uma carta para o seu irmão Juliano de Médici, escreveu dizendo o seguinte: curtamos o papado, já que Deus nos concedeu. E ele aproveitou os anos de Papa, e ele usou, abusou e esbanjou do dinheiro da igreja em benefício próprio e de sua família. Nunca esteve preocupado com a vida espiritual da igreja. Nos nossos dias é muito comum, nós temos, irmãos, muitos aventureiros que vêm às nossas igrejas para pedir dinheiro para a missão, para pedir dinheiro para ajudar os pobres, para pedir dinheiro para isso, para pedir dinheiro para aquilo, e muitas vezes a igreja, ela é comovida com essas historinhas, e coloca a mão no bolso e ajuda essas pessoas. Às vezes a igreja não é fiel no dízimo, às vezes ela não é fiel na oferta da obra missionária que a igreja sustenta, mas ela se deixa enganar por esses aventureiros e mentirosos que ocupam os púlpitos de nossa igreja, contam história para fazer o povo chorar e extorque dinheiro do povo. E aquela oferta que é entregue a este aventureiro nunca vai chegar na obra missionária, jamais vai chegar aos pobres. É para seu próprio hedonismo, é para seu sustento pessoal, é para o seu próprio bolso. Uma ocasião, em Brasília, apareceu um suposto missionário lá da Bahia, mas não é lá da Vitória da Conquista, não. Lá no interior da Bahia, ele contou uma história para a igreja, que ele fazia obra montado num jumento, e ele era grande, ele era bem alto. Ele disse: olha, irmãos, imagina o meu tamanho, eu montado no jumento, eu tenho que andar com a perna encolhida, porque minha perna arrasta no chão, e eu ando léguas e léguas, de sol a sol, para ganhar as almas. E a vida não é fácil, mas é difícil, é lá no sertão da Bahia, onde não tem recurso, não tem água, e eu vendo mel para me sustentar, eu crio umas abelhas no fundo lá no quintal da minha casa, e aí no final do período determinado, eu saio vendendo mel de casa em casa para me sustentar. Ele disse: eu trouxe aqui um pouco de mel para vender, para os irmãos me ajudarem. Olha, irmão, vendeu todo o mel que trouxe. E quando faltou o mel, os irmãos queriam comprar,
Ele disse: irmão, eu não tenho mais o mel, mas se o irmão quiser me dar o valor do mel como oferta, eu recebo, em nome de Jesus. E os irmãos deram. Um tempo depois, uns 6 meses depois, nós estivemos lá na Bahia e encontramos este missionário e descobrimos qual era a jumentinha que ele andava, irmãos. Era uma Hilux 0 quilômetro. E assim existem tantos estelionatários na igreja, extorquindo o dinheiro do povo de Deus. E muitos desses irmãos que, de modo até furtivo, entregam a oferta para esses aventureiros, para o pastor não tomar conhecimento, na igreja onde eles são alimentados, na igreja onde eles são abençoados, na igreja onde eles recebem oração, não entregam R$1 de oferta. E nem o dízimo. Então, queridos, Martinho Lutero também era contra essa postura. E nós precisamos ensinar o povo de Deus nos dias em que vivemos. Agora um ponto, a força da tradição. Repita comigo, por favor. A força da tradição. Um conjunto de tradições religiosas, ao passar dos séculos, ganhou preeminência em relação à palavra de Deus. Assim, como nos dias de Jesus, a tradição passou a invalidar o mandamento divino. Em nossos dias também temos muitos problemas dessa natureza. A tradição e a experiência pessoal muitas vezes invalida a autoridade da palavra. Nós temos algumas pessoas tendo experiências sobrenaturais que não passam pelo crivo da Bíblia. São meninices que vêm surgindo em nosso meio, costumes estranhos que o pastor Gessé Adriano vai falar na próxima plenária, que não são bíblicos, mas que entraram na tradição de algumas de nossas igrejas. Em muitos lugares já se imitam as posturas neopentecostais de colocar água para ser orada em cima de rádio e televisão. Algumas igrejas, Assembleias de Deus, já colocam a mesa à frente para trazer chaveiro, lenço, chave de carro, peça de roupa para fazer oração. São tradições e costumes que não passam pelo crivo da autoridade bíblica. No nosso meio vem surgindo simpatia gospel, macumba gospel, feitiçaria gospel, revestida de espiritualidade, tradições e costumes que são estranhos à palavra de Deus. E Martinho Lutero condenava isto. Num dos seus discursos na Universidade de Wittenberg, na Alemanha, ele falou sobre as lascas da cruz de Cristo. Vendiam naquela época lascas da cruz de Cristo, lascas da madeira da cruz de Cristo, como indulgência, que traria poder, que traria bênção, que traria milagre. E Martinho Lutero disse: se nós juntarmos todas as lascas da cruz de Cristo, que foram vendidas só na Alemanha, dá para construir uma frota de navios. E tanta lasca que era vendida. E nos nossos dias, irmãos, lamentavelmente, nós também temos estas meninices acontecendo na igreja. Claro, cada um de nós foi chamado por Deus e tem o seu próprio ministério. E nós sabemos que existem tradições na igreja que estão de acordo com a palavra. E essas tradições que estão de acordo com a palavra não podem ser anuladas. Mas toda e qualquer tradição e costume que é adotado pela igreja, que não passa pelo crivo da Bíblia, precisa ser desprezado. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: ainda que eu mesmo, Paulo, ou até se um anjo do céu vier até vós e trazer um outro evangelho, além daquele que já foi revelado, seja considerado anátema, maldito. E nós precisamos, irmãos, então, rever
as nossas tradições, se elas estão com a palavra. Eu não estou me referindo aqui ao uso e costumes da Assembleia de Deus. Estou me referindo a tradições que ferem a Bíblia, a questões que não são doutrinárias e que não passam pelo crivo da autoridade da palavra de Deus. Outras queixas, meu tempo está acabando. Leia comigo assim: a ênfase na fé ortodoxa mais do que na boa conduta. Sabe o que é isso? O que a igreja da Idade Média fazia? Enfatizava o seguinte: você frequenta o culto? Sim. Você participa das atividades? Sim. Você entrega o dízimo? Sim. Então sua conduta não importa. Seu caráter não importa. Sua moral não importa. Seu testemunho não importa. A ortodoxia é o que importa. E acontece muito também em nosso meio. As pessoas estão frequentando as igrejas, estão frequentando os cultos, as pessoas frequentam o coral, frequentam a orquestra, as pessoas entregam os dízimos, elas vêm nos eventos, elas participam dos seminários, e essa atividade de comparecer e contribuir já é dada por muitos como satisfação espiritual. Enquanto a Escritura Sagrada nos ensina que o homem precisa ser transformado do seu interior para fora. O Espírito Santo de Deus nos convence para que a nossa vida seja transformada. O nosso caráter e a nossa ética e a nossa moral precisa ser de acordo com a palavra do Senhor. A nossa conduta, irmãos, o nosso comportamento e a nossa atitude tem que falar, e falar muito mais alto do que o nosso discurso. Amém? Mas na Idade Média, o que valia era o discurso. E nos nossos dias, em muitos lugares, o discurso está prevalecendo. Há muito discurso e pouca prática. Há um outro perigo. Veja aí, é o próximo ponto. Estou finalizando. A absorção da religião pelo ritual, a ociosidade e a esterilidade espiritual dos monges. Nesse período, a igreja se reunia para praticar um rito. As igrejas eram frias, o rito era estabelecido, a reunião terminava. Os monges, que eram os líderes da igreja, tinham uma vida de devassidão, imoralidade, alcoolismo e corrupção. Em nossos dias, com tristeza, nós registramos, em muitos lugares, os púlpitos da igreja também são ocupados por homens com vida imoral, em adultério, em vida de pornografia, em corrupção generalizada, rebeldia, maledicência, e quando não, ainda líderes de facções para tentar ocupar posição que Deus não lhe confiou. Há uma banalização em nosso meio, por exemplo, de divórcio entre pastores. Eu sei que o tema é delicado, extremamente polêmico. A igreja contemporânea tem aceitado essa postura, mas a Bíblia Sagrada a repugna, não aceita. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Sabe por quê? A ira de Deus virá, o juízo de Deus chegará, e nós estamos vivendo o tempo do fim. Cristo virá. A banalização da fé, a banalização do sacerdócio, a banalização do Espírito Santo está cada vez maior em nossa igreja. A falta de temor a Deus,
Os cultos são, muitas vezes, manipulados. A espiritualidade é só aparente. E a nossa conduta cristã é pior do que os homens ímpios. Não tratamos os nossos pecados, não tratamos as nossas feridas, e nos iludimos com a crescente e atual ampliação numérica da igreja. Bem, Lutero percebeu isso tudo. A exploração da credulidade popular, o suposto poder miraculoso das relíquias e os desvios de recursos destinados às cruzadas. Nós temos hoje palavras de ordem usadas na igreja que substituíram essa crendice popular da época da Idade Média e esse poder miraculoso das relíquias. Hoje nós assistimos estarrecidos muitas expressões que não são bíblicas e que não pertencem à Assembleia de Deus. Mas pregadores, muitas vezes, destituídos de conhecimento bíblico, desprovidos de conhecimento da palavra, e sem autoridade e unção, eles preenchem o espaço da palavra de Deus com esse comportamento. Então é comum hoje, pastores retirarem o paletó e jogar para o auditório, como se houvesse algum poder e unção. O máximo que tem ali é suor e odor. Não tem virtude nenhuma não. A virtude, na Bíblia Sagrada, no cristianismo, a virtude não está nos objetos. A virtude está naquele que o Espírito Santo habita. É muito comum em nossos meios expressões como receba, tome posse, os pentecostais já chegaram, tem fogo aí. Olha para o seu irmão e diga A, B, C, D, F, G, X, Y, Z. Olha para o seu irmão e diga pindamonhangaba. Olha para o seu irmão e diga piriripipim. O que é isso, irmão? Falta conteúdo bíblico. Pregue a palavra, ensine a palavra, ministre a palavra. Eu não estou aqui criticando o estilo de pregadores, porque por vezes Deus pode te dar uma palavra e você pode pedir a alguém para dar um glória, para dar um amém. Estou me referindo àquele que faz isso o tempo todo, o tempo inteiro, e nunca se recebe nada. O culto termina e ninguém foi alimentado. O culto termina e ninguém foi abençoado. Então Lutero, ele combateu, se levantou, foi um arauto, foi um atalaia, escreveu contra, questionou, propôs mudanças, e por causa disso ele foi excomungado. E nos nossos dias, eu encerro, meu tempo acabou. Por vezes nós estamos acuados e não reagimos. Eu louvo a Deus pela igreja em Foz do Iguaçu. Eu louvo a Deus por esse ministério que abriu as portas da igreja para discutir isto. Será que não estamos precisando de uma nova reforma? Será que Deus não está em busca de reformadores? Que o Senhor Deus nos ajude, amados. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Finalizo. O rei Herodes recebeu a visita de seu irmão Filipe. Seu irmão Filipe era casado com Herodias. Herodias era uma mulher imoral. Ela percebeu que o reino do seu cunhado Herodes era maior que o reino do seu marido Filipe. Insinuou-se, e o rei, que também era imoral, Herodes, aceitou o assédio, e ele passou a dormir com a cunhada. Quando Filipe foi embora,
Herodes ficou com a mulher do irmão, Herodias, morando no palácio. Os sacerdotes não falaram nada, porque todos eles comiam na mão do rei. Tinham comprado o direito de ser sacerdote. Os levitas não disseram nada. Os profetas da corte comiam à mesa do rei. Todos eles dependiam daquele sistema, e por isso não podiam nada dizer, sob pena de perder cargos, funções e privilégios. Mas havia um profeta de Deus. Sempre há um remanescente fiel. E existe em nosso meio, nós estamos aqui como remanescentes. E João Batista, este homem de Deus, foi o único que levantou-se e estendeu o dedo em riste e disse ao rei: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, despede e manda ela embora. Foi o único que teve autoridade, porque tinha vida no altar de Deus, porque tinha integridade e moral. Ele não dependia do sistema, ele tinha sido chamado por Jeová Jiré. Levaram ele à prisão. A Bíblia diz que Herodes tentou soltá-lo várias vezes. A Bíblia diz que Herodes ia visitá-lo sempre no propósito de libertar João Batista, porque sabia que ele era homem de Deus e que ele estava certo. Mas todas as vezes que Herodes ia visitar João Batista não contribuía, João Batista não cooperava. João Batista dizia: já despediu a mensalina? Já mandou embora a prostituta? Já consertou o seu casamento? E o rei saía entristecido: eu quero lhe soltar, você não me ajuda. Não tem um ditado aqui da corrupção, né? Me ajuda a te ajudar, não é? Era o que o rei dizia, em outras palavras. Mas a fé de João Batista não estava para negócio. A integridade dele não estava no balcão para ser negociada. A comunhão com Deus não estava à venda. Ele preferia estar na prisão e agradar ao Senhor do que estar em liberdade, sendo um covarde. Um dia, por conta dessa sua postura, os irmãos sabem, a cabeça dele foi decapitada no cárcere. E quando trouxeram a Jesus a notícia, eles disseram: João foi decapitado. Cristo parou, olhou para os discípulos e para a multidão e bradou em alta voz: em verdade eu vos digo, que dos homens nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Amados, o que nós queremos? O testemunho dos homens ou o testemunho do céu? João Batista morreu no cárcere, foi decapitado, mas ele recebeu o testemunho do próprio Deus. Não há na face da terra homem maior do que ele. Quem é remanescente aqui nesta noite? Levante-se de pé em nome de Jesus Cristo. Fique de pé um instante, igreja, em nome do Senhor Jesus.